Todos riram da simples idosa, que entrou no aniversário do milionário, mas ficaram em choque ao ver ele se ajoelhar aos pés dela. O som da taça de cristal caindo no chão foi o primeiro aviso de que algo estava errado naquele salão perfeito. 300 convidados vestidos com tecidos que custavam mais do que uma casa popular pararam suas conversas. O silêncio se espalhou como uma onda gelada, vindo da porta principal e varrendo todo o ambiente até o palco. No centro daquele tapete vermelho felpudo, onde apenas sapatos de grife deveriam pisar, estava Rosa. Ela usava um vestido de algodão florido, desbotado por anos de lavagens no tanque, e sandálias de couro que já tinham visto dias melhores. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, sem nenhum grampo de ouro ou diamante para enfeitar. Mas o que mais chamava a atenção não era a roupa humilde, era como ela segurava uma pequena caixa de madeira contra o peito. Ela a apertava com tanta força que os nós dos seus dedos, calejados pelo trabalho duro, estavam brancos. "Quem deixou essa mulher entrar aqui?" sussurrou uma senhora carregada de joias, a poucos metros de distância, tapando o nariz como se sentisse um cheiro ruim. "Deve ser a mãe de alguma empregada nova que se perdeu", respondeu o marido, rindo baixinho enquanto ajeitava a gravata borboleta. Rosa sentiu o rosto queimar. O calor subiu pelo pescoço e tomou conta de suas orelhas. O coração dela batia tão forte que parecia querer pular pela boca. "Eu não devia ter vindo", pensou ela, sentindo as pernas tremerem. "Esse mundo não é o meu. Olha para eles. Olha para mim." Ela deu mais um passo, tentando manter a dignidade. O chão de mármore polido refletia sua imagem simples, distorcida, como se o próprio prédio estivesse rindo dela. "Ei, a senhora aí!" Uma voz estridente cortou o ar. Vanessa, a nora do anfitrião, surgiu no meio do caminho como um muro de arrogância. Ela usava um vestido longo de seda verde esmeralda e brincos que brilhavam tanto que chegavam a doer a vista. O olhar dela para Rosa não foi de curiosidade, foi de nojo. "A senhora está completamente perdida", disse Vanessa com um sorriso falso, daqueles que não chegam aos olhos. "A entrada de serviço e entregas é pelos fundos perto da cozinha. O buffet já está servido, não precisamos de mais ajudantes. Por favor, dê meia volta." Rosa engoliu em seco. A garganta estava arranhada, seca de nervosismo. "Eu não vim trabalhar, minha filha", disse Rosa com a voz baixa, mas firme. "Eu preciso falar com o aniversariante, com o Roberto." Vanessa soltou uma risada alta, estridente, chamando a atenção de mais gente ao redor. "Roberto? A senhora quer dizer o doutor Roberto Albuquerque, o dono deste império?" Vanessa olhou para as amigas ao redor buscando plateia. "Escutem essa. A senhora do delivery acha que é convidada de honra." As risadas explodiram ao redor. Eram risadas cruéis, afiadas. Rosa sentiu cada uma delas como uma pedrada. Ela abraçou a caixinha de madeira ainda mais forte, como se aquele objeto fosse a única coisa que a impedia de desmoronar ali mesmo. "É sobre uma promessa antiga", insistiu Rosa, ignorando o tom de deboche. "Ele sabe quem eu sou. Só diga a ele que a Rosa está aqui." "Olha aqui, minha senhora." Vanessa perdeu a paciência. O sorriso falso desapareceu, dando lugar a uma carranca dura. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rosa. "Hoje é a festa de 60 anos do meu sogro. Temos senadores, juízes e empresários internacionais aqui. Você acha mesmo que vou incomodá-lo por causa de uma..." Ela olhou Rosa de cima a baixo com desprezo. "De uma pessoa como você? Saia agora, ou vou mandar te tirarem à força." Rosa sentiu os olhos marejarem. A humilhação era um gosto amargo na boca. Ela se lembrava do Roberto jovem, tão diferente daquela gente tão cheio de sonhos. Será que ele tinha se tornado igual a eles? "O que está acontecendo aqui?" Uma voz masculina e autoritária soou atrás de Vanessa. Era Felipe, o filho de Roberto. Ele era alto, impaciente e tinha o mesmo olhar de superioridade da esposa. Ele ajeitou o terno italiano e olhou para Rosa como se ela fosse um inseto no seu jantar. "Essa mulher invadiu a festa, amor", disse Vanessa, fazendo-se de vítima. "Diz que conhece seu pai. Está causando uma cena horrível. Olha, tem gente filmando." Felipe olhou ao redor e viu vários celulares levantados. As luzes dos flashes disparavam. O murmúrio crescia, que vergonha.
A segurança falhou feio. Isso vai parar na internet. Felipe ficou vermelho de raiva. Ele se aproximou de Rosa, o rosto a centímetros do dela. O cheiro de álcool caro no hálito dele era forte. Minha mãe não criou meu pai e não construiu o nome dessa família para receber visitas de pedintes em dia de gala, sibilou Felipe entre dentes. Você tem 10 segundos para sair andando por aquela porta. Eu chamo a polícia e digo que você tentou roubar a prataria. O medo gelou a espinha de Rosa. Polícia? Ela nunca tinha entrado numa delegacia na vida. Era uma mulher honesta, trabalhadora. Ser acusada de roubo na frente de tanta gente? Eu não quero nada de vocês, disse Rosa, a voz tremendo, uma lágrima solitária escorrendo pela bochecha enrugada. Eu só queria devolver isso. Ele me deu há 40 anos. Ela estendeu levemente a caixa de madeira. Felipe bateu na mão dela com desprezo. Ninguém quer suas velharias. Segurança! Ele gritou, estalando os dedos. 2 homens enormes, vestidos de preto, surgiram da multidão, abrindo caminho entre os convidados. Eles não foram gentis. Um deles segurou o braço fino de Rosa com força, apertando a carne flácida. Vamos, senhora. Sem escândalo, disse o segurança, puxando-a. Me solta, está doendo, pediu Rosa, tentando se firmar no chão, mas ela era pequena e frágil comparada a eles. A cena era grotesca. Uma senhora idosa sendo arrastada no meio de um salão de luxo, enquanto pessoas ricas assistiam e bebiam champanhe. Alguns rindo, outros gravando para postar nas redes sociais com legendas maldosas. Tirem ela daqui pelos fundos e joguem na calçada, gritou Vanessa triunfante. E certifiquem-se de que ela não volte. Rosa fechou os olhos. A vergonha era tanta que ela desejou que o chão de mármore se abrisse e a engolisse. Me desculpe, meu Deus. Ela rezou baixinho. Eu tentei. Eu juro que tentei cumprir minha palavra. Ela parou de resistir. Deixou o corpo mole, aceitando a derrota. O segurança a empurrou com mais força em direção à saída de serviço. Foi nesse momento que a música da orquestra parou abruptamente. O som dos violinos foi cortado no meio de uma nota. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Mas não era o silêncio de deboche de antes. Era um silêncio de medo. Soltem ela! Agora! O grito foi tão alto e poderoso que ecoou nas paredes de cristal, fazendo os convidados pularem de susto. A voz não era de raiva comum. Era um rugido de desespero e autoridade. Todos se viraram para a grande escadaria de mármore branco que levava ao 2º andar. Lá no topo estava Roberto Albuquerque, o aniversariante, homem que controlava metade da indústria daquele estado. Mas ele não parecia o empresário implacável que todos conheciam. Ele estava pálido como um fantasma. Sua mão apertava o corrimão com tanta força que os dedos pareciam que iam quebrar. Seus olhos estavam arregalados, fixos na pequena figura de vestido florido lá embaixo. Pai, Felipe gaguejou confuso. Não se preocupe, já estamos resolvendo. Uma intrusa tentou. Roberto nem olhou para o filho. Ele começou a descer as escadas, não com a calma de um milionário, mas correndo. Ele tropeçou no penúltimo degrau, quase caindo, algo que ninguém nunca imaginou ver. O grande Roberto perdendo a postura. Ele correu pelo meio do salão, empurrando convidados que estavam no caminho, ignorando os pedidos de parabéns. Sua respiração era ofegante. Os seguranças, assustados com a reação do patrão, soltaram os braços de Rosa imediatamente e deram um passo para trás, de cabeça baixa. Rosa massageou o braço dolorido, ainda segurando a caixinha contra o peito. Ela levantou os olhos úmidos e encontrou o olhar do homem que veio correndo em sua direção. O salão inteiro prendeu a respiração. 300 pessoas assistiam, chocadas. Vanessa estava de boca aberta, sem entender nada. Felipe parecia ter levado um soco no estômago. Roberto parou a meio metro de Rosa. Ele estava tremendo. Lágrimas grossas começaram a descer pelo rosto dele, molhando o smoking italiano feito sob medida. Ele olhava para ela como se estivesse vendo um milagre, uma aparição divina. O homem mais poderoso daquela festa não disse uma palavra. Ele não gritou com os seguranças, não falou com a família. Lenta e dolorosamente, diante de todos os seus sócios, amigos e familiares, Roberto dobrou os joelhos. Ele desceu até o chão de mármore frio e se ajoelhou aos pés daquela senhora simples e humilhada.
O choque na sala foi absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. É você, sussurrou Roberto com a voz embargada pelo choro, estendendo as mãos trêmulas para tocar a barra do vestido desbotado dela. É você mesmo? Rosa olhou para ele, enxugou uma lágrima com as costas da mão livre e, com um sorriso triste, mas cheio de doçura, estendeu a pequena caixa de madeira. Eu disse que voltaria, menino. Uma promessa é uma dívida. Roberto, ainda de joelhos, segurou as mãos de Rosa. As mãos dele eram macias, cuidadas com cremes caros. As dela eram ásperas, cheias de calos e marcas de sol. Mas ele as segurava como se fossem a relíquia mais sagrada do mundo. Ele encostou a testa nas mãos dela e chorou. Não um choro discreto, mas um soluço alto, de quem guardou aquela dor por décadas. Rosa, ele repetiu, a voz falhando. Depois de tanto tempo, você veio. Eu achei que tinha morrido sem te agradecer. Rosa sorriu. Aquele sorriso doce que fazia os olhos dela ficarem pequenos. Ela tocou o rosto do homem poderoso com ternura maternal. Eu prometi, Beto. Ela usou o apelido antigo dele, algo que ninguém naquele salão ousava fazer. Eu disse que voltaria no dia que você encontrasse seu caminho. E quando vi sua foto no jornal, eu soube que era hora de devolver a caixa. Ao redor deles, o tempo parecia ter congelado. Os 300 convidados estavam petrificados. Ninguém bebia, ninguém comia, ninguém piscava. O choque era total. Vanessa, a nora arrogante, sentiu o sangue fugir do rosto. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar numa mesa para não cair. O que está acontecendo? Pensava ela, o coração disparado de pavor. Eu acabei de mandar os seguranças jogarem a amiga do meu sogro na rua. Ele vai me matar. Felipe, o filho, estava pálido com a boca seca. Ele olhava para o pai ajoelhado e sentia um nó na garganta. Ele nunca tinha visto o pai chorar. Nunca. Roberto sempre foi uma rocha, um homem de ferro. Ver aquela cena desmontava tudo o que Felipe sabia sobre o mundo. Roberto respirou fundo, tentando se recompor. Ele se levantou devagar, ajudando Rosa a se manter firme. Ele não soltou a mão dela nem por um segundo. Com a mão livre, ele fez um sinal para o mestre de cerimônias, que correu para entregar O som do microfone ligado fez um ruído agudo, mas ninguém reclamou. Roberto olhou para a multidão. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura agora era de desafio. Vocês devem estar se perguntando... Começou ele, a voz rouca ecoando nos alto-falantes de última geração. Vocês devem estar se perguntando quem é essa mulher. Por que ela está vestida assim na minha festa de gala? Por que meu filho e minha nora tentaram expulsá-la como se ela fosse lixo? Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Felipe e Vanessa. O casal encolheu-se sob o olhar severo do patriarca. Essa mulher... Roberto levantou a mão de Rosa para o alto. Essa mulher é a única razão de eu estar vivo hoje. Tudo isso aqui. Ele apontou para o teto de cristal, para as paredes douradas, para o banquete farto. Todo esse império, todo o dinheiro que vocês invejam, todos os carros que meu filho dirige, nada disso existiria se não fosse pela Rosa. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Como assim? Quem é ela? As pessoas cochichavam. Roberto continuou e sua voz mudou. Ficou mais suave, viajando para o passado. Há 40 anos eu não era o Dr. Roberto Albuquerque. Eu era apenas um menino do interior, sozinho na cidade grande, tentando a sorte. Eu fiquei doente, muito doente, uma pneumonia grave que virou tuberculose. Eu morava num quartinho de fundos numa pensão barata. Ele fechou os olhos, lembrando da dor. Quando meu dinheiro acabou e eu não conseguia mais pagar o aluguel, o dono do prédio quis me jogar na rua debaixo de chuva. Eu estava ardendo em febre, delirando. Eu ia morrer na sarjeta, gente. Eu já tinha aceitado o fim. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dele. Mas a Rosa, ela era a cozinheira e faxineira daquela pensão. Ela ganhava uma miséria. Tinha seus próprios problemas, suas próprias dívidas. Mas ela não deixou me expulsarem. Ela me escondeu no quarto dela. Rosa abaixou a cabeça, envergonhada com tantos elogios. Mas Roberto não parou. Ela vendeu as únicas joias que tinha. Um anelzinho e uma corrente de ouro que eram herança da mãe dela. Vendeu tudo para comprar meus remédios. Ela fazia sopa para mim de madrugada.
e me dava na boca, porque eu não tinha força nem para segurar a colher. Você era só um menino, Beto, sussurrou Rosa, longe do microfone, mas Roberto ouviu. Eu era um estranho, gritou Roberto emocionado. Eu não era ninguém. E mesmo assim ela cuidou de mim por 6 meses, e não foi só remédio. À noite, cansada de trabalhar 12 horas esfregando o chão, ela sentava do meu lado e me ensinava. Me ensinou a ter fé. Me ensinou a ler contratos, pois ela era muito inteligente, apesar de simples. Roberto soltou o microfone por um instante e pegou a caixa de madeira que Rosa segurava. Quando eu melhorei e consegui meu primeiro emprego como office boy, eu disse a ela que um dia eu pagaria tudo de volta. Eu disse que ficaria rico e daria o mundo para ela. Sabem o que ela fez? Ele abriu a caixa diante de todos. A câmera do telão focou no objeto. Dentro havia apenas uma moeda antiga de pouco valor e um papel amarelado dobrado. Ela me deu esta moeda da sorte e este bilhete. E me disse: vai, meu filho, ganhe o mundo. Mas prometa que só vai abrir essa caixa e me devolver a moeda quando você se tornar um homem importante, para eu saber que você não se perdeu no caminho. Roberto pegou o papel amarelado com cuidado, como se fosse um documento histórico, e leu com a voz embargada. A verdadeira riqueza não é o que você coloca no bolso, Beto. É o que você deixa no coração dos outros. Não esqueça de quem você era quando não tinha nada. Ele abaixou o papel. O silêncio no salão era mortal. Algumas socialites que minutos antes riam de Rosa, agora borravam a maquiagem de tanto chorar. Homens de negócios engoliam o choro, lembrando de suas próprias origens. Eu procurei por ela, confessou Roberto olhando para Rosa. Durante 15 anos eu procurei, mas a pensão foi demolida. Ninguém sabia para onde a Rosa tinha ido. Eu mudei meu sobrenome quando a empresa cresceu, achei que isso ajudaria nos negócios. Talvez por isso você nunca me achou antes, né, Rosa? Eu não queria atrapalhar, Beto, disse Rosa, e Roberto aproximou o microfone para que todos ouvissem a voz doce dela. Eu via suas fotos nas revistas, via você crescendo, ficava orgulhosa. Olha lá o meu menino, eu dizia pro gato. Mas eu só vim hoje porque eu já estou velhinha. Eu queria te ver uma última vez para saber se você tinha cumprido a promessa. Rosa olhou ao redor, para o luxo, para as pessoas ricas, e depois olhou nos olhos de Roberto. Você se tornou um homem importante, Beto. Mas você quase esqueceu a segunda parte do bilhete, não esqueceu? Não esqueça de quem você era. A frase bateu como um tapa na cara de todos. A simplicidade de Rosa humilhava a ostentação daquela festa. Ela não queria dinheiro, ela não queria fama. Ela só queria saber se o menino dela ainda tinha coração. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que, ao longo dos anos, tinha se tornado duro, frio. E sua família era o reflexo disso. Foi então que a tristeza de Roberto se transformou em outra coisa. Uma fúria fria e controlada começou a subir pelo seu peito. Ele se lembrou da cena de minutos atrás. Seu filho, sangue do seu sangue, mandando seguranças arrastarem Rosa. Sua nora, rindo e humilhando a mulher que salvou a vida dele. Roberto soltou a mão de Rosa delicadamente e se virou. O movimento foi lento, mas assustador. Ele girou o corpo na direção onde Felipe e Vanessa estavam parados, encolhidos perto da mesa de buffet. O olhar de Roberto não era mais de choro. Era o olhar do tubarão que construiu um império devorando concorrentes. Mas agora a presa era sua própria família. Felipe, Vanessa. Ele chamou os nomes no microfone. Não foi um convite, foi uma intimação. Venham aqui. Agora. Vanessa tremeu tanto que derrubou a bolsa no chão. Felipe tentou ajeitar a gravata, mas suas mãos não obedeciam. Eles caminharam até o centro do palco como condenados indo para a forca. Os convidados abriram espaço. Ninguém queria estar perto deles naquele momento. O círculo da vergonha se formou novamente. Mas agora o alvo não era a idosa pobre. Eram os herdeiros ricos. Roberto esperou que eles chegassem bem perto. Ele olhou para as roupas de grife deles, para as joias, para a arrogância que agora dava lugar ao medo. Vocês expulsaram a mulher que me ensinou o significado de dignidade, disse Roberto, a voz baixa e perigosa, audível em cada canto do salão silencioso. Vocês riram dela, trataram como lixo. Pai,
A gente não sabia... Felipe tentou gaguejar uma desculpa. Calado! Gritou Roberto e o som explodiu nas caixas de som. A ignorância não é desculpa para a crueldade. Vocês não precisavam saber quem ela era para tratá-la com respeito. Bastava que ela fosse um ser humano. Roberto deu um passo à frente, encurralando o filho e a nora. Eu falhei com vocês. Eu dei dinheiro demais e educação de menos. Eu criei parasitas que julgam as pessoas pela roupa. Mas isso acaba hoje. Ele respirou fundo, olhando de rosa para a família, e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos ali. Vocês queriam humilhar a Rosa? Pois bem, agora vocês vão aprender uma lição que nunca vão esquecer. E eu garanto a vocês, vai doer muito mais no bolso do que na alma. Roberto não tirou os olhos do filho e da nora, enquanto estalava os dedos para um garçom próximo. Traga uma cadeira, ordenou ele. A melhor poltrona que tiver nesse salão, agora! O garçom correu e, em segundos, trouxe uma poltrona de veludo vermelho com detalhes dourados, parecida com um trono que estava reservada para o próprio Roberto. Sente-se, Rosa, disse Roberto com a voz suave, guiando a amiga até o assento no centro do palco. Essa festa não é mais minha, é sua. Rosa sentou-se devagar. O contraste era gritante, o veludo luxuoso contra o vestido de algodão simples. Ela parecia pequena naquela cadeira enorme, mas sua presença preenchia o salão inteiro. O microfone é seu, disse Roberto, entregando o objeto a ela. Rosa segurou o microfone com as duas mãos, tremendo um pouco. Ela olhou para o mar de rostos à sua frente. As mesmas pessoas que riram dela minutos antes, agora batiam palmas. Eram aplausos nervosos, rápidos, de gente que estava com medo de ser julgada pelo milionário. Por favor, parem, disse Rosa. A voz dela saiu amplificada, doce, mas firme. Os aplausos morreram imediatamente. Eu não preciso das palmas de vocês, continuou ela olhando nos olhos de uma mulher na primeira fila que escondia o rosto de vergonha. Vocês riram de mim quando entrei. Me chamaram de intrusa, de maluca. Julgaram meu vestido remendado e meus sapatos gastos. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Vocês olharam para a minha roupa e decidiram que eu não valia nada, que eu não merecia estar aqui. Mas deixem eu contar um segredo para vocês. A roupa rasga, o sapato fura, o dinheiro acaba. Mas o que a gente faz pelo próximo, isso fica para sempre. Nenhum de vocês sabe o que é dar o único prato de comida que tem em casa para um estranho, sem esperar nada em troca. Vanessa, a nora, deu um passo à frente. Ela sabia que precisava consertar a situação. Ou sua vida de luxo estaria em risco. Ela forçou um choro e juntou as mãos em súplica. Dona Rosa, me perdoe, disse Vanessa, com a voz trêmula. Eu não sabia quem a senhora era. Se eu soubesse que era amiga do meu sogro, jamais teria feito aquilo. Eu fui precipitada, estava nervosa com a festa. Perdoe meu erro. Rosa olhou para Vanessa com uma tristeza profunda. Não havia raiva, apenas pena. Minha filha, disse Rosa, balançando a cabeça devagar. Você não errou por não saber meu nome. Você errou por achar que sua roupa cara e suas joias te dão o direito de humilhar quem tem menos. O salão ficou em silêncio absoluto. A verdade daquelas palavras pesou toneladas sobre os ombros de Vanessa. Se eu fosse uma faxineira de verdade, pedindo emprego, você teria o direito de me tratar como lixo? Perguntou Rosa. A bondade não é para quem a gente conhece, é para quem precisa. Vanessa abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ela abaixou a cabeça, derrotada, sentindo o rosto queimar de vergonha. Felipe, vendo a esposa falhar, tentou sua cartada. Ele se ajoelhou no chão, imitando o gesto do pai, mas sem a mesma sinceridade. Ele engatinhou até perto da poltrona de Rosa. A senhora tem toda a razão, disse Felipe, rápido demais. Eu fui um idiota. Eu peço perdão de verdade. Meu pai deve muito à senhora e nós também. Vamos compensar isso. O que a senhora quiser. Dinheiro, uma casa nova. Eu resolvo agora mesmo. Rosa suspirou. Ela olhou para Roberto como se dissesse, ele ainda não entendeu. Você não precisa saber quem eu sou para me respeitar, menino, respondeu Rosa. E dinheiro não compra a educação que faltou na sua criação. Levante-se. Não se ajoelhe por medo de perder a herança. Ajoelhe-se quando quiser servir a alguém. Roberto tomou o microfone da mão de Rosa.
Ele estava sério. O olhar de tubarão dos negócios voltou, focado no filho e na nora. Vocês ouviram a Rosa, disse Roberto, a voz trovejando. Dinheiro não compra o que vocês precisam aprender. Mas a falta dele ensina muito. Ele se virou para a multidão e fez o anúncio que chocou a cidade inteira. A partir de hoje, metade da minha fortuna pessoal está bloqueada. Eu vou destinar esse dinheiro para a criação do Instituto Rosa de Apoio Social. Vamos construir abrigos, escolas e restaurantes populares para quem tem fome. Houve um burburinho de choque. Metade da fortuna eram milhões. E quanto a vocês dois, Roberto apontou o dedo para Felipe e Vanessa. A mesada acabou. Os cartões de crédito ilimitados serão cancelados amanhã de manhã. Pai! Felipe arregalou os olhos em pânico. Você não pode fazer isso. Como vamos viver? Vocês vão trabalhar, disse Roberto seco. E não na minha empresa, no ar-condicionado. Vocês vão trabalhar no Instituto da Rosa, como voluntários. Vanessa quase desmaiou. Voluntários? Ela sussurrou, horrorizada. Exatamente, confirmou Roberto. Durante 2 anos, vocês vão servir sopa, vão limpar o chão, vão ouvir as histórias das pessoas que vocês desprezavam. Se vocês completarem esses 2 anos e aprenderem a ser gente de verdade, conversamos sobre herança. Se desistirem, não levam 1 centavo. A sentença foi dada. Era dura, mas justa. Os convidados começaram a se mexer, desconfortáveis. A festa tinha acabado. O clima de celebração tinha morrido, substituído por uma lição de moral que ninguém ali esperava. 1 a 1, os amigos ricos começaram a sair de fininho. Ninguém queria encarar Roberto ou Rosa. A vergonha era coletiva. Em poucos minutos, o salão dourado estava quase vazio, sobrando apenas a família, os garçons e alguns jornalistas que, com os olhos brilhando, anotavam tudo freneticamente. Uma repórter jovem se aproximou pedindo licença. Dona Rosa, chamou ela. A senhora pode dizer uma palavra? A internet inteira está falando da senhora. O vídeo do Dr. Roberto se ajoelhando já tem milhões de visualizações. A idosa que humilhou os ricos com bondade, estão dizendo. Rosa olhou para a câmera do celular da repórter. Ela não arrumou o cabelo nem tentou parecer chique. Ela apenas sorriu, aquele sorriso cansado, mas cheio de luz. Eu não vim para destruir ninguém, minha filha, disse Rosa para a câmera. Vim só para lembrar que a verdadeira riqueza a gente carrega no coração, não no bolso. Roberto fez um sinal para os seguranças afastarem a imprensa. Ele precisava de um momento a sós com ela. Ele guiou Rosa até um canto mais reservado do salão, longe dos olhares chorosos de Felipe e Vanessa, que discutiam baixinho num canto. Roberto puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. O barulho da festa tinha ido embora. Agora era só o silêncio e o peso de 40 anos de saudade. Ele olhou para as rugas no rosto dela, para as mãos calejadas que seguravam a caixa de madeira vazia. Rosa, começou ele, a voz baixinha, quase um segredo. Eu preciso te perguntar uma coisa que me atormentou durante anos. Rosa levantou o olhar curiosa. Pergunte, Beto. Por que você fez tudo aquilo por mim? A voz dele tremeu. Eu estava morrendo, sujo, sem um tostão. Você podia ter pego tuberculose. Você gastou tudo o que tinha. Por quê? Ninguém faz isso por um desconhecido. Rosa ficou em silêncio por um momento. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não era por causa da humilhação da festa. Era uma dor antiga, uma ferida que nunca tinha cicatrizado totalmente. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Roberto, como uma mãe acaricia um filho. Você não era um estranho, Beto, sussurrou ela. Quando eu olhei para você naquela cama, tremendo de febre, eu não vi um desconhecido. A resposta que estava por vir mudaria a forma como Roberto enxergava toda a sua vida. Rosa respirou fundo, segurando o rosto de Roberto entre suas mãos calejadas. O toque dela era quente, familiar, como o de uma mãe que conforta uma criança assustada. Você não era um estranho, Beto, repetiu ela, com os olhos marejados brilhando sob a luz do lustre de cristal. Eu tive um filho. O nome dele era Tiago. Roberto piscou, surpreso. Ele nunca soube daquilo. O Tiago tinha a mesma idade que você quando apareceu na pensão, continuou Rosa, a voz embargada pela lembrança. Ele adoeceu de repente.
uma febre forte que não passava. Eu trabalhava tanto, Beto, trabalhava tanto para colocar comida na mesa, que demorei para perceber o quanto ele estava mal. Quando corri para o hospital, já era tarde demais. Deus o levou numa terça-feira chuvosa. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Rosa, percorrendo o caminho das rugas que o tempo desenhou. Quando eu vi você naquele quartinho, suando frio, delirando de febre, foi como se a vida estivesse me dando uma segunda chance. Eu olhei para você e vi o meu Tiago. Eu prometi para mim mesma, ali, ao lado da sua cama. Dessa vez eu não vou deixar a morte vencer. Eu vou salvar esse menino, nem que eu tenha que vender até a minha alma. Roberto desabou. O homem de ferro, o magnata que todos temiam, chorou como uma criança. Ele abraçou Rosa com força, enterrando o rosto no ombro dela. O cheiro dela, de sabonete simples e lavanda, o transportou direto para 40 anos atrás. Você me salvou, Rosa, soluçou ele. Você me deu muito mais que remédios. Você me deu a vida que o seu filho não pôde ter. Rosa acariciou os cabelos grisalhos dele. E você me deu um propósito, meu filho. Quando o Tiago se foi, eu queria desistir de tudo. Eu não via mais cor no mundo. Mas cuidar de você, te ver melhorar, te ver aprender a ler, isso trouxe a luz de volta para os meus dias. Você salvou a minha vida também. Os dois ficaram abraçados ali, num canto do salão vazio, enquanto o resto do mundo parecia insignificante. Roberto se afastou levemente, enxugou o rosto com um lenço de seda e olhou nos olhos dela com determinação. Rosa, escute bem o que vou dizer. Você não vai voltar para aquela casinha hoje. Mas, Beto, minhas coisas... O gato... Ela tentou argumentar. Mandaremos buscar o gato. Mandaremos buscar tudo. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Você passou a vida cuidando dos outros. Agora é a minha vez de cuidar de você. Você vai morar aqui, não como hóspede, como minha mãe, como a matriarca dessa família que precisa desesperadamente de conserto. Rosa sorriu sem forças para negar. Ela estava cansada. A vida tinha sido uma longa batalha e talvez, só talvez, fosse hora de descansar um pouco a armadura. Nos meses que se seguiram, a mansão dos Albuquerque mudou completamente. A notícia sobre a atitude de Roberto e a história de Rosa viralizou de uma forma que ninguém esperava. Jornais, programas de TV, sites de fofoca, todos queriam saber sobre a idosa do milionário. Mas Rosa recusou a fama vazia. Ela usou a atenção para algo maior. O Instituto Rosa foi inaugurado 3 meses depois. Não era apenas um prédio bonito com uma placa na frente. Era um centro vivo, pulsante, onde centenas de pessoas recebiam comida, abrigo e, o mais importante, cursos profissionalizantes. E foi lá, entre as panelas gigantes da cozinha comunitária, que a verdadeira mágica aconteceu. Vanessa, a nora que antes só se preocupava com a marca da bolsa, agora usava uma touca branca e um avental manchado de molho. No começo, ela chorou, reclamou, disse que as unhas estavam estragando, mas num dia frio de julho algo mudou. Vanessa serviu um prato de sopa quente para uma menina de rua que olhou para ela e disse: "Obrigada, tia. Você parece uma princesa." Vanessa correu para o banheiro e chorou por 20 minutos. Não de raiva, mas de emoção. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu bonita de verdade. Não pela joia que usava, mas pelo sorriso que provocou. Felipe também mudou. Carregar caixas de alimentos e ouvir as histórias de pais de família desempregados fez ele perceber o quanto era pequeno em sua arrogância. Ele parou de beber. Começou a conversar com as pessoas olhando nos olhos, não por cima do ombro. 6 meses depois daquela festa desastrosa, Felipe bateu na porta do quarto de Rosa na mansão. Ele entrou de cabeça baixa. Rosa estava sentada na poltrona, tricotando. "Dona Rosa?" chamou ele. "Oi, menino. Entra." Felipe se aproximou e, sem dizer nada, pegou a mão dela e a beijou. "Obrigado", disse ele com a voz embargada. "Obrigado por não ter desistido do meu pai. E obrigado por não ter desistido da gente, mesmo quando a gente merecia." Rosa sorriu e apertou a mão dele. "Todo mundo merece uma segunda chance, Felipe. O importante é o que a gente faz com ela." 1 ano se passou. Era o dia do aniversário de 61 anos de Roberto. Dessa vez, não houve salão de cristal, nem 300 convidados disputando quem tinha o carro mais caro.
A festa foi no jardim da mansão. Havia mesas de madeira espalhadas pela grama, toalhas xadrez e cheiro de churrasco. As pessoas presentes não eram senadores ou magnatas. Eram os voluntários do instituto, os vizinhos da antiga rua de Rosa e a família. Rosa estava sentada na cabeceira, usando um vestido azul novo, mas ainda simples e confortável. Ela ria de alguma piada que Vanessa contava, enquanto Felipe servia refrigerante para as crianças. Roberto se levantou, batendo o garfo na taça para pedir silêncio. Ele parecia 10 anos mais jovem. O peso da aparência tinha saído de suas costas. "Amigos", começou ele sorrindo. "Ano passado eu quase perdi a minha alma neste mesmo dia. Eu estava cercado de ouro, mas era o homem mais pobre do mundo." Ele olhou para Rosa, que o observava com orgulho. "Hoje, eu olho em volta e vejo o que é riqueza de verdade. Riqueza é ter com quem dividir o pão. Riqueza é poder olhar no espelho e não ter vergonha de quem a gente é." Ele levantou um brinde. "A Rosa, a mulher que me ensinou que o dinheiro constrói casas, mas só o amor constrói um lar." Todos aplaudiram, não por obrigação, mas com o coração. No final da tarde, quando o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, Roberto chamou Rosa para um canto do jardim. Havia uma cova aberta na terra fofa e uma muda de ipê amarelo esperando para ser plantada. "Vamos plantar juntos?" convidou ele. Rosa assentiu. Ela se abaixou sem se importar em sujar o vestido novo e ajudou Roberto a colocar a árvorezinha na terra. Juntos, eles cobriram as raízes com o adubo, apertando a terra com as mãos macias dele e as calejadas dela, agora trabalhando juntas. "Sabe, Beto", disse Rosa, limpando a terra das mãos, "uma árvore demora a crescer, mas quando cresce, a sombra dela abriga muita gente." Roberto olhou para a muda frágil que um dia seria um gigante forte. "Essa árvore vai ficar aqui muito depois da gente ir embora, Rosa. Assim como o instituto, assim como a lição que você deu na minha família." Rosa sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele. "É isso que importa, meu filho. A gente passa, o dinheiro acaba, a fama desaparece como fumaça. Mas o bem que a gente planta, esse cria raízes profundas e ninguém nunca consegue arrancar." A câmera se afasta lentamente, subindo em direção ao céu, mostrando os dois abraçados no jardim, duas figuras pequenas diante da imensidão da vida, mas gigantes em seus legados.